como seria contada a história do conto de fadas Branca de Neve e Pinóquio a partir da ótica dos direitos autorais. Eu sou o professor Max Wachowicz e vamos falar sobre isto agora. Os filmes da Branca de Neve e do Pinóquio são obras audiovisuais que utilizaram contos de fada, de folclore popular e de obras pré-existentes que já estavam em domínio público na sua produção. Em primeiro lugar, vamos falar o que é o folclore. O folclore é um conjunto de conhecimentos, tradições orais ou ainda crenças populares expressas em provérbios, em contos, canções, passadas de gerações em gerações, sem que se identifique individualmente quem é o seu autor. A OMP já estabeleceu que considera-se obras folclóricas as expressões verbais, tais como contos populares, poesias populares, enigmas populares, entre outros, por se tratar de uma construção atemporal, que poderá ser livremente adaptada por terceiros, seja no cinema, seja no teatro, seja em uma outra obra audiovisual. A Branca de Neve é um exemplo disto, pois é uma história de um conto de fadas, clássico e originário da tradição oral da cultura alemã, que foi compilado pelos irmãos Grimm e publicado em livro entre os anos de 1817 e 1822, com várias outras fábulas, intitulado Contos de Fada para Crianças e Adultos. A história original da Branca de Neve é muito diferente das adaptações cinematográficas ocorridas pelos estúdios, a exemplo do que foi realizado por Walt Disney em 1937, que pela primeira vez levou à tela o seu primeiro longa-metragem de desenho animado. A partir de então, a personagem e a história de Branca de Neve, adaptada pelos estúdios da Disney, adquiriram direitos de copyright sobre a obra audiovisual, sobre o filme. É preciso ter claro que tanto o filme como o personagem Branca de Neve, o desenho como um todo, possui proteção de copyright e de direito autoral por 70 anos, contados da data da sua primeira exibição, em dezembro de 1937. Porém, as continuações geraram muita polêmica. Tanto que em 1980 foi lançado por um outro estúdio cinematográfico o filme para a TV, chamado Branca de Neve 2, O Natal de Branca de Neve, com o objetivo de ser uma continuação do filme da Disney de 1937. E também em 1990, quando foi lançado o filme Branca de Neve 3, Felizes para Sempre. Ocorre que Branca de Neve 2 e 3 foram lançados por outro estúdio, que não da Disney. Foram lançados pela empresa Filmation, que ficou muito famosa por conta dos desenhos de He-Man e She-Ra. Os estúdios da Disney entraram com um processo contra a empresa Filmation por violação de copyright, por violação dos direitos autorais, tanto do filme Branca de Neve, como também por um outro produzido pela Filmation, que utilizou a história do Pinóquio, que também havia sido objeto de um segundo filme produzido pela Disney em 1940. A questão do Pinóquio é que, em 1987, a Filmation lançou uma sequência do Pinóquio, ambientado cerca de um ano depois do Pinóquio se tornar um menino de verdade, mas sem usar o personagem criado pela Disney. O filme, lançado pela Filmation, recebeu críticas e foi um fracasso comercial. Mas, inobstantemente a isso, a Disney processou a empresa Filmation por violação de copyright, por violação de direito autoral em ambos os casos. O caso da Branca de Neve, o primeiro, pela utilização da personagem da Branca de Neve do filme da Disney, e o uso indevido e não autorizado fez com que a Disney ganhasse a demanda judicial. Porém, já no segundo caso, o caso do filme do Pinóquio, que foi realizado pela empresa Filmation, quem ganhou a demanda foi a empresa Filmation, com a alegação de que o Pinóquio era uma história que estava em domínio público. Então, era possível de outra empresa se apropriar desta história, do folclore, e desenvolver, a partir daí, uma nova história, um novo filme. Assim,
É preciso saber que o domínio público é uma condição jurídica na qual uma obra não possui o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrição de uso de uma obra por qualquer um que queira utilizá-la. Assim, do ponto de vista econômico, uma obra em domínio público é livre e gratuita. Mas afinal, o filme da Branca de Neve está hoje em domínio público? Veja bem, em 1998, o Congresso norte-americano ampliou o prazo de proteção de copyright de 70 para 95 anos, beneficiando assim todos os personagens ligados à indústria do entretenimento, da indústria de Hollywood. Para ficar por dentro destas e outras questões relativas ao direito autoral, se inscreva no canal e acompanhe os nossos próximos vídeos.